Fala galera, tudo bem? Hoje o assunto do vídeo é o Ryzen. Eu acredito que todos concordam que o Ryzen foi um dos principais lançamentos de 2017. Afinal, muitas pessoas estavam esperando, já fazia um bom tempo que a AMD estava falando de arquitetura Zen, depois passou a falar dos CPUs Ryzen, né? FX estava no mercado já há muitos e muitos anos, concorriam ali no segmento de entrada, no segmento intermediário, mas não faziam frente aos CPUs high-end da Intel, de 6, 8 e também os de 10 núcleos. Hoje nós já temos CPUs Ryzen em vários segmentos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos e logo vai vir CPUs mais fortes, tanto da Intel quanto da AMD. Enfim. Pessoal, Ryzen 5. Eu não vou fazer review desses CPUs, afinal você já deve ter visto um monte de reviews, né? Já estamos aí em julho. Então, os CPUs já foram lançados há alguns meses, mas eu vou fazer um teste comparativo prático com a GTX 1070 em Full HD e Quad HD. Aqui na mesa eu tenho os dois principais Ryzen 5, 1600X, 6 núcleos, 12 threads, boost clock de 4 GHz, TDP de 95 watts, não acompanha cooler por conta do seu TDP, você precisa comprar um cooler para poder utilizar ele, e o Ryzen 5 1500X é o CPU de 4 núcleos, 8 threads, TDP um pouquinho menor, 65 watts e acompanha um daqueles novos coolers da AMD, ok? E para fazer o comparativo eu vou colocar nada menos, nada mais que o Core i5 6400. Geração Skylake já foi substituído pelo Kaby Lake 7400, né? Mas o que muda ali é apenas o clock. O 6400 ainda é um CPU muito bom, que vendeu muito na geração passada, né? O i5 tem um bom custo-benefício e está custando hoje ainda entre 700 a 800 reais nas lojas. Então, nós temos aqui um cenário de competição direta com o 1500X ou mesmo o 1400, que eu vou tentar trazer para vocês logo também. Ok? Então, o que nós vemos aqui é o seguinte, os Ryzen 5 ficam ali pau a pau com o 6400, em alguns jogos os 3 CPUs ficam empatados tecnicamente nas mínimas e nas médias, em outros jogos o i5 6400 fica bem à frente, como em Doom com a API Vulkan, o inverso também acontece com o Ryzen 1600X em Watch Dogs 2, eu atribuo isso à quantidade de núcleos e o clock um pouco mais alto. Acontece também da mínima em Full HD com o Ryzen ficar melhor em alguns cenários. Isso é muito explícito em The Witcher 3 e Novigrad, que é um mapa que pesa muito para o processador. A média ficou menor que o i5, mas a mínima ficou significativamente melhor. Em esportes, em alguns casos, o i5 segurou com mínimas melhores, o que é bem curioso. E na maioria houve um empate técnico também na média e na mínima. Em Quad HD ou 2500 por 1440 não tem muito o que falar por conta da quantidade de frames, a exigência para todos os CPUs é menor, então as mínimas e médias ficam ali muito parecidas, todas em empate técnico. Mas talvez em Full HD vocês poderiam me perguntar, Lucas, será que os Ryzen e o i5 não estão gargalando a 1070? Como que eu vou descobrir isso? Em alguns casos nós vemos que os 3 CPUs não foram capazes de instruir a GPU para trabalhar em 100% da sua capacidade o tempo todo, como por exemplo em GTA V. Vocês conferem o gráfico na tela. Então o 1500X teve um pouco mais de dificuldades para manter o alto uso de GPU, especialmente naquela segunda etapa do benchmark, onde aparece bastante carro, explosão, um carro batendo no outro, ou seja, aumenta a física, né? Já o 6400, mesmo sendo quad-core, e o 1100X, que aí é 6-core, 12 threads, seguraram melhor ali a utilização da GPU. Um outro estudo de caso é no The Witcher 3 e Novigrad, nós vemos que o i5 e o Ryzen 1600X mantiveram o uso da GPU mais estável, próximo do 100% por praticamente todo o teste, enquanto o 1500X em alguns momentos não conseguiu segurar ali a média, então por isso que a gente vê que houve uma diferença, tá? E mais uma vez o i5 permaneceu com o uso ali 100% de CPUs, os Ryzen ficaram mais tranquilos, afinal são CPUs que têm mais núcleos e mais threads, ok? Mas o interessante disso é que o i5 faz isso em estoque. Eu fiz um comparativo interessante colocando também o 5820K 4.4 GHz, que é um CPU muito parrudo. Vejam no GTA V e no Far Cry Primal, cara, que a diferença entre o CPU mais forte, com IPC ali de raso e overclock, não é tão grande, mesmo pro i5, cara.
É óbvio que o alvo de FPS desse teste foi 60 FPS ou um pouco a mais que isso. Se você coloca a placa para rodar, por exemplo, no alto, onde ela vai produzir uma maior quantidade de frames, por exemplo, 100 frames, 120 frames para um monitor 120 Hz, 144 Hz, nesse caso a dificuldade para os 3 CPUs aumenta. E a minha recomendação fica com 6700K, 7700K, por conta do seu alto IPC single core forte para empurrar esse tipo de configuração. Usuários que usam monitor 60 Hz e querem rodar nesse alvo, os 3 CPUs atendem muito bem. Estabilidade dos 3 CPUs foram muito boas. Mas duas coisas me chamaram a atenção nos Ryzen: CPUs desbloqueados para você fazer overclock, ao contrário dos 5, 6400, 7400, 7500 que são bloqueados, e o fato de, na mesma faixa de preço, você ter mais núcleos ou mais threads. Por exemplo, aqui o 1500X, 4 núcleos, 8 threads. Isso é um diferencial para quem vai streamar, fazer streaming de gameplays aí no YouTube, no Facebook, ou para quem vai trabalhar com aplicações pesadas e ao mesmo tempo depois vai jogar. É uma máquina para você trabalhar e para jogar. 1600X, pessoal, é um CPU fantástico para renderização. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, parte 2. Mas para jogos ele não se diferenciou tanto do 1500X, cara. Então dá para você economizar um pouco ao optar pelo 1500X. Na verdade, você pode pegar até o CPU sem o X, cara. O 1600 é mais barato que ele e vem um cooler. Esse aqui vem sem um cooler. Obrigatoriamente você vai ter que gastar um pouquinho para comprar um cooler. E o 1400 é praticamente igual ao 1500X. Tem ali menos clock, se não me engano tem menos cache também, mas entrega um bom desempenho. O i5 também tem seus diferenciais. Ele tem um bom IPC, tem vídeo integrado para eventuais emergências com a sua placa de vídeo, que não acontece com a linha Ryzen, tá? Ele é energeticamente mais eficiente, conforme vocês conferem nesse gráfico, mas poderia ter o diferencial de ter também o multiplicador destravado. Você conseguiria ter mais performance com o i5 mesmo, o i5 de entrada, digamos assim, que é o caso dos 6400, ok? Então a minha escolha, pessoal, entre esses 3 CPUs fica com o Ryzen 1500X ou 1400, que é um pouco mais barato, que eu tenho certeza que você conseguiria fazer overclock nele e aproximar aí do desempenho do 1500X, tá? Aí vocês poderiam falar, mas Lucas, as placas-mãe para Intel são mais baratas, as H110, né? Realmente, mas já chegaram no mercado as A320, que está custando ali na faixa dos 300, 350 reais. E logo o Ryzen 3 vai esquentar o mercado aí na parte de baixo também, galera. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo, se inscrevam aí, vai sair na sequência, amanhã mesmo, o teste desses mesmos CPUs e comparando também com 6700K e 5820K e o Ryzen 7 1800X, depois eu vou colocar o 1700X na briga também, em renderização, galera. Compressão e descompressão, trabalhos, After Effects, Vegas. Então um grande abraço a todos, like, se inscreva, comente, compartilhe e favorite o vídeo. Um grande abraço, já falei isso 2 vezes, então 2 grandes abraços e até mais.